Olá pessoal, aqui professor Samuel. Nessa aula nós vamos aprender a criar o nosso primeiro BIM, né? No caso vamos desenvolver inicialmente o BIM cliente e vamos alterar nossa página index para tentar salvar um novo cliente no nosso banco de dados, tá? A partir já desse projeto, tá? Como a gente vai tentar salvar informação no banco de dados, a gente vai usar aqui a visualização do Workbench, né, para ver que nesse momento não tem nenhuma informação salva, né? Eu dei um select aqui no banco e ainda não tem nenhuma informação salva na nossa base de dados cliente, tá? Depois, assim que a gente inserir essa informação, a gente visualiza novamente para ver se a informação vai aparecer lá. Então, no pacote BIM, a gente vai clicar com o botão direito, New, Class, nós vamos chamar essa classe de cliente BIM. Tá? Vamos dar um Finish. Primeiro passo aqui na nossa classe BIM é fazer a anotação Managed BIM, né? Para que essa classe se torne um BIM gerenciável. E vamos colocar uma outra anotação aqui, que é a anotação do tipo de escopo que a gente vai utilizar para essa classe. Eu vou utilizar View Scope. Beleza, feito isso, eu vou colar um código que eu já tenho pronto aqui. E aí vou explicar para vocês esse código, né? Então a gente vai inicialmente criar um objeto da classe cliente, né? Esse objeto é da classe cliente modelo, então nós precisamos fazer um import aqui. Então, ó, vou importar e vamos criar também uma lista de clientes, tá? E esse é do tipo Java útil. Bom, criadas essas duas propriedades, a gente vai também criar aqui um construtor, né? E nesse construtor dessa classe cliente BIM, nós vamos instanciar um novo cliente, ou seja, esse objeto cliente aqui, nós vamos instanciar aqui. Para que serve isso? Para quando esse BIM for acionado, a gente tem um objeto cliente vazio, ou seja, um novo cliente, ou seja, um objeto cliente sem informações carregadas, certo? Então, serve para isso. Eu vou só mostrar para vocês, vou pular um pouco esse trecho do código aqui, eu vou mostrar para vocês que eu criei tanto para a propriedade cliente quanto para a propriedade lista clientes os métodos get e set deles. Então, ó, aqui tem o get cliente, aqui tem o set cliente. Esse aqui é aquele criado por padrão mesmo pelo Eclipse, né? Clicando com o botão direito e mandando gerar get and setters. E aqui, ó, get lista clientes, set lista clientes. O único que eu alterei aqui foi esse get lista clientes, porque eu vou ter que chamar o DAO para ele carregar a lista de clientes aqui, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso código. Então, inicialmente, logo após o nosso construtor, a gente vai criar um método para salvar clientes. Então, esse método será acionado quando a gente quiser salvar um cliente. O que eu preciso aqui dentro? Preciso de um objeto DAO cliente. Então, lembra que a gente criou um DAO genérico e um DAO cliente, né? Então, eu vou instanciar um objeto de DAO cliente aqui, ó, certo? Instanciei um novo objeto DAO e vou chamar o DAO.salvar. Ué, mas no DAO cliente não tinha o método salvar. No método DAO cliente não. Na classe DAO cliente não. Mas na classe DAO genérico tem. E DAO cliente herda, né, de DAO genérico. Portanto, o DAO cliente existe por meio de herança, né? Então, é possível chamar esse método. E o que eu passei para ele? Lembra que salvar precisava de um objeto, de um tipo específico? Então, eu
estou passando para ele salvar esse cliente aqui, que é essa propriedade cliente do tipo modelo, tá? Além disso, eu estou criando aqui uma configuração de mensagens do JSF, né? Então vai ter um campo no meu HTML onde eu vou salvar as mensagens. Então, se eu conseguir salvar com sucesso esse cliente aqui, eu vou preencher lá o campo mensagem com essa frase salvo com sucesso, tá? Então, eu vou fazer os imports aqui que estão faltando, né? E adicionei aqui uma mensagem para esse FM. Então, essa mensagem aqui vai ser enviada para o contexto, ou seja, para a página que está carregada nesse momento, tá bom? Daí aqui, ó, após salvar, o que eu faço? Eu instancio novamente o cliente, eu crio um novo cliente, ó. Ou seja, eu pego esse objeto cliente aqui, ó, e instancio novamente. Para que serve isso? Para zerar o cliente novamente. Então, depois que eu salvo o cliente que estava na tela, eu preciso zerar esse objeto cliente. Se eu for salvar um novo, eu tenho zerado e vou carregar novamente para salvar o segundo cliente, certo? Então, método salvar é isso. Método excluir, ele é bem parecido. Então, vou instanciar um objeto de DAO cliente, certo? Vou chamar o método excluir e passar o cliente desse objeto cliente aqui, né? Que foi inclusive instanciado no construtor, né? E a gente vai ver que a página HTML ela preenche esse cliente através dos seus campos, tá? A gente vai ter campos relacionados a esse cliente lá no HTML que vão preencher com os valores aqui. E aí, quando a gente chamar o método, ele vai ter esse cliente preenchido com seus valores. Mesma coisa em relação às mensagens, com a diferença aqui que a mensagem agora é excluída com sucesso. E também ao final eu instancio um novo cliente. Editar cliente, mesma coisa. Então, instancia DAO, chama DAO editar, passa o cliente, altera a mensagem para alterado com sucesso, instancia um novo cliente. Então, esse aqui é o get padrão do cliente, set padrão do cliente, e aí tem o get lista clientes. O que o get lista clientes faz? Instancia um DAO de cliente, pega aquela lista clientes, que é essa propriedade que a gente criou aqui, né? Então, ó, propriedade lista clientes, tá aqui, ó. O nome da propriedade é essa, ela é do tipo list de clientes, certo? Então, nós estamos pegando aquele nome de variável, aquela propriedade, e preenchendo ela com um retorno da chamada do método DAO.listAll. E listAll precisava de uma classe, lembram? Eles tinham lá uma classe genérica que ia ser convertida numa classe específica. Então eu coloco cliente.class aqui como parâmetro do método listAll. E mando retornar aqui, ó. Ele retorna uma lista, né? Mando retornar essa lista, agora ela já está preenchida, então ela vai retornar preenchida. E o setList está aqui, ó. Padrão mesmo, não fizemos nenhuma alteração. Então esse é o nosso bin cliente, pessoal. Temos todos esses métodos. Vou salvar aqui o nosso bin cliente. Então se agora eu já tenho um modelo de cliente, né? Já tenho a camada modelo aqui cliente. Já tenho um DAO cliente que é das propriedades de DAO genérico. E já tenho um bin cliente, eu já consigo fazer transações com o cliente na minha view. E a view é justamente o arquivo HTML aqui, né? Então vamos editar esse arquivo HTML. Então eu tinha inicialmente aqui só aquelas tags de exibições. Deixa eu até subir esse projeto aqui para a gente ver como é que ele está. E daí depois a gente vê com as alterações. Deixa eu ir abrindo ele aqui já no meu. Eu não vou dar o enter ainda porque não carregou ainda o servidor. Vou aguardar, esperar que o servidor carregue.
Então, ó, por enquanto a gente tem essa aparência aqui no nosso projeto, né? Esse HTML. Eu vou apagar esses dois componentes aqui e aqui eu vou começar a desenvolver aqui o meu formulário para salvar clientes, tá? Eu vou copiar só o trecho do formulário mesmo, certo? Só vou fazer uma alteração aqui porque eu ainda não tenho esse trecho de código, depois a gente vai precisar alterar, tá? Então vamos lá, vamos ao nosso formulário. Então o que eu estou criando agora na minha página web? Então eu estou iniciando aqui com um formulário, né, o HForm. Então esse formulário é do próprio JSF, né? Então lembrando que aqui, ó, prefixo H, JSF HTML, prefixo P, componentes do Prime Faces. Tá? Então eu criei um form aqui e dei um ID para ele, né? Esse ID é importante se a gente quiser alterar aí via Ajax fazer alguma atualização via Ajax nesse formulário ou qualquer outra alteração, importante o ID. Depois eu coloquei um panel aqui, né? E chamei esse panel aqui de cadastrar clientes, coloquei algumas propriedades. Aí, ó, tem uma tag aqui vejam que esse panel já é do Prime Faces, né? Começa com P2 pontos, é Prime Faces. E aí eu coloquei uma tag de mensagens aqui, ó, Messages, coloquei um ID Messages. É justamente nesse espaço aqui, ó, que aquela mensagem que a gente lança do nosso bin, ó, essa mensagem aqui, ó, ela vai aparecer justamente nesse campo Messages aqui do nosso formulário, tá? É aqui que aquela mensagem deve aparecer. Depois eu criei um panel grid, né, com duas colunas e output label. Um output label com um valor nome aqui e depois o input text também com ID nome. E aí, ó, aqui vem a parte do nosso bin. Então esse input text aqui, ó, vai estar associado a um bin. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui as informações que tem aqui para a gente ver como que a gente faz para aparecer o bin aqui para preencher com o bin nessas propriedades aqui. E outra, a gente tem que seguir o nome que está no nosso bin, no nosso módulo. Então o Eclipse vai nos ajudar nesse momento. Então eu estou com o cursor aqui dentro de value do meu input text e eu vou dar um Ctrl espaço. Veja que ele mostra os bins existentes aqui, ó, e algumas propriedades. Então ó, eu tenho esse cliente bin, que é justamente o que eu quero preencher aqui. Então eu estou criando um formulário para preencher as informações do cliente, né? Então cliente bin, dou um ponto e ele vai abrir as opções, ou seja, as propriedades e os métodos que tem dentro do meu cliente bin. Nesse caso eu quero o nome do cliente. Então, ó, eu tenho que pegar o cliente que está dentro do bin. Então veja que, ó, que tem um cliente dentro do bin, né? Então é esse que eu quero. Eu vou dar outro ponto e ele vai abrir as propriedades do cliente modelo, tá? Então aqui, ó, são as propriedades do cliente model. Então o que eu quero colocar aqui do meu cliente model? Eu quero que nesse campo aqui, ó, ele preencha o nome do cliente, tá? Então, campo nome, ó, eu tenho um output label, que vai aparecer esse texto aqui, nome, e tem um input text que vai ser preenchido com o meu bin, tá? Depois eu tenho mais uma dupla dessa, então ó, veja que vai ser sempre, ó, eu tenho um panel com duas colunas, essa coluna vai ser preenchida com um campo texto, né, um output label, e um input text. Um label, um input text, certo? Então, ó, o segundo aqui vai preencher o e-mail. Então, aqui mais uma vez, ó, vou apagar o verbo aqui, ó, certo? Vou dar Ctrl espaço, vou pegar cliente bin, ponto. Ó, é sempre, você vê qual que está selecionado ali e dá um Enter, ó. Tô clicando com o cursor aqui do teclado. Ah, encontrei o cliente aqui, ó, vou dar um Enter. Ponto, cursor, e-mail, certo? Então, ó, preenchi aqui. Agora eu tenho mais um aqui, ó, que é o fone. Tá vendo? Vou preencher também com as informações do meu bin trazidas lá pelo próprio Eclipse, né? Ó, cliente bin, ponto cliente, ponto fone, certo? Depois disso, ó, eu já tenho aqui um output label sem valor,
para preencher a coluna da esquerda, né, para deixar ela vazia, e na coluna da direita eu coloquei um command button, também do Prime Faces. Ele tem um ID btn salvar, mandei preencher com um ícone, né? Então esse botão, além do texto salvar, ele tem um ícone, né, que eu escolhi aqui, e ele tem a informação aqui, update form 1, ou seja, esse form aqui, ó, será atualizado após o acionamento desse botão, tá? E o action dele, a gente vai fazer o seguinte, também a gente vai chamar do bin, ó. Então o que eu quero chamar do meu bin quando esse botão salvar for clicado, ó? Eu vou chamar meu cliente bin, ponto, aí eu encontro aqui, ó, o método salvar, ó. Tá vendo que os métodos aparecem aqui, ó, método editar, excluir, listar clientes, salvar. É esse cara que eu quero. Então, ó, salvar. Caso você deixe com os parênteses vazios, ele funciona. Se você tirar o parênteses, ele funciona do mesmo jeito, tá? Não faz diferença, nesse caso, o parênteses para o nosso bin, certo? Então, aqui, ó, tô fechando a grid, né? O pneu grid, que eu abri aqui. E vou fechar aqui embaixo o panel, estava aberto aqui. E fecho o form que tinha sido aberto ali, tá? Tudo isso dentro de body, né? Ó, body tá fechando aqui. Então todo esse conteúdo tem que estar dentro de body. Então vejo que eu coloquei aqui esses 3 campos de cliente. E por que eu não coloquei o campo código, né? A gente tem um código lá, o ID cliente, né? Por que eu não coloquei? Porque o ID cliente não vai ser digitado pelo usuário, né? Eu nunca vou enviar informação de código via formulário para o banco de dados. O banco de dados vai gerar automaticamente essa informação. Então eu vou omitir aqui desse formulário a informação de código de cliente, o ID cliente, certo? Então eu vou salvar aqui minha página. Uma vez que eu salvei aqui, eu vou mandar republicar. Antes de fazer o teste, nós vamos voltar lá no nosso MySQL. Ó, eu vou atualizar aqui. E ó, não tem nenhuma informação, tá? Então vamos esperar, ela atualizou aqui, vamos na nossa página aqui atualizar. Vamos ver se ela já carrega para nós. Ó, nosso formulário, né? Tudo com aparência Prime Faces, bonitinho. Então aqui, ó, isso aqui é aquela grid, né? 1, 2 colunas. Aqui são os output label e aqui o input text. Output label, input text, né? E aqui o nosso command button já com o ícone aqui, ó. Tá vendo? Então vamos tentar fazer o teste aqui, ver se ele salva uma informação no nosso banco de dados aqui, né? Cliente 1, vou colocar cliente 1 arroba cli1.com e o fone eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou mandar salvar para ver se teremos sucesso ou não nessa transação. Como é a primeira vez que a gente está fazendo conexão com o banco de dados, ele demora um pouco, mas olha, exibiu a informação aqui, ó, salvo com sucesso. Então, significa, né, em termos de código aqui, ó, que ele processou essa informação aqui do método salvar, ó, ele passou por aqui pelo salvar cliente e exibiu essa mensagem salvo com sucesso aqui, e instanciou um novo cliente, ó. Então o cliente agora é um cliente vazio. Então vejo que, ó, ele apagou os dados que eu tinha digitado aqui, certo? E deu a mensagem salvo com sucesso. Além disso, ó, quando eu coloquei aqui, ó, update form 1, ele atualizou o que tinha aqui, ou seja, onde tinha um nome de cliente aqui preenchido, ele substituiu pelo nome do objeto atual, que é um objeto de cliente vazio. E agora vamos ver lá no Workbench se o dado aparece aqui cadastrado. Vejam só, ele criou aqui, ó, ID 1. Vejam que o ID nós não digitamos, mas ainda assim ele criou automaticamente para a gente, porque estava marcado como autoincremento no nosso banco e a gente deixou na nossa classe anotado como autoincremento também. Jogou a informação de nome aqui, e-mail aqui, fone aqui. Então, já funciona o nosso formulário para salvar cliente. Na próxima aula a gente vai adicionar abaixo aqui desse formulário, né, uma tabela com os clientes já cadastrados e a gente vai
programar essa página aqui para assim que salvar um novo cliente aparecer já na nossa tabela aqui, atualizar essa tabela para mostrar informação de cliente, tá? Então, até a próxima aula, por hoje é só.